Será que essa coletânea realmente vale a pena? Hoje eu vou trazer a minha opinião, a minha resenha pra vocês, então vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes do que eu achei dessa coletânea. Salve pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Isaac Morandinho e vocês estão aqui no Switch Life. Gente, é o seguinte, hoje eu vou trazer a minha resenha opinativa do que eu achei dessa coletânea. Faz uma semana que eu tô jogando essa coletânea, inclusive eu trouxe conteúdo pra caramba aqui pro canal e eu vou fazer agora, né? Aliás, eu vou não, estou fazendo a minha resenha aqui pra vocês pra trazer a minha opinião com relação a essa coletânea. Quem acompanha as minhas lives sabe o quanto eu gostei dos jogos. Você já sabe que eu gosto de Mario, ok? Só que eu identifiquei alguns pontos que eu gostaria de pontuar para vocês e no final eu vou trazer a minha nota de quanto eu avalio essa coletânea. Então vamos começar a nossa resenha. Mas antes de iniciarmos, não se esquece, já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Faz isso pro padrão, sempre quando você entrar no meu canal. Se você ainda não é inscrito, você é desumilde. Sou desumilde júnior. Brincadeira. E também os links das lojas apoiadoras você encontra aqui na descrição e tem cupom de desconto para vocês, então não perde a oportunidade. O link também para você comprar o jogo de forma digital no eShop está aqui também na descrição. Então você encontra tudo na descrição, qualquer coisa é só mandar nas perguntas que a gente vai tentar tirar suas dúvidas, beleza? Bora pra resenha. Bom, para começar a nossa resenha a gente tem que explicar aí a parte básica. Essa coletânea foi anunciada em comemoração de 35 anos do Mario, junto com uma porrada de coisa que veio junto aí, que a Nintendo fez uma Nintendo Mario Direct, que anunciou um monte de coisa pra Mario, e logo de cara já anunciou Mario 3D All Stars, que ia chegar ao Nintendo Switch em setembro. Tipo, foi loucura, todo mundo ficou em choque, porque tipo, a gente já meio que sonhava com isso, mas a gente não esperava que de fato a Nintendo ia fazer isso, e ela fez. E trouxe o jogo aí dia 18 de setembro, disponibilizando para Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Essa coletânea, ela reúne 3 jogos que foram muito bem avaliados pela indústria, jogos que marcaram muitas gerações. Então é Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy. Cada um foi lançado em um respectivo console. Mario 64 no Nintendo 64, Super Mario Sunshine no GameCube e Mario Galaxy no Wii. E são jogos aí de datas diferentes. Então são 3 jogos que conseguiram alcançar diversas gerações e diversas faixas etárias. Tem gente que acompanha meu canal, por exemplo, que cresceu jogando Mario 64, mas tem gente que cresceu jogando Mario Galaxy. Então é uma coletânea que tem uma extrema importância, porque ela é bem abrangente. E eu acho que a proposta dessa coletânea, logo de cara, que a gente tem que entender, é que a Nintendo ela quis mostrar a evolução do Mario conforme foi passando as gerações. Entende? Em 96 a gente teve o Mario 64, o Mario 64 teve diversas revoluções na indústria do entretenimento, do videogame, com várias coisas super legais que eles adicionaram que pra época era tipo novidade. O Mario 64 foi pioneiro naquela época, entendeu? O Mario Sunshine veio com várias coisas também super legais, com um gráfico bem melhor que na época o GameCube. Ele era um hardware muito potente para a época, e aí o Galaxy chegou aí com um sensor de movimento, com uma parada aí muito mais diferente, né? A Nintendo investiu mais no sensor de movimento do que em gráficos, mas isso não deixou a desejar. Os 3 jogos são magníficos, e 3 jogos são jogos de épocas diferentes, então apesar de a gente hoje estar jogando esses jogos em 2020, eles ainda assim são jogos antigos. Mas apesar de tudo, dos jogos serem antigos, eu achei muito bacana que já começamos aí a nossa resenha. A Nintendo, ela adaptou os controles pra gente poder ter um conforto maior na hora de jogar. No Mario 64 não teve mudança nenhuma. No Mario 64, tipo, eles só apenas mapearam os botões no controle e boa. No GameCube, eles tiraram o sensor de pressão que tinha no controle de GameCube e deixou adaptado pra gente poder jogar no Switch Lite e no Switch normal, sem precisar ficar com o sensor de pressão no botão, porque os controles não têm esse recurso. E no Galaxy, que eu achei que foi a adaptação assim mais legal, que eu achei que ficou muito boa, inclusive, você pode usar o sensor de movimento dos Joy-Cons como se fosse o ponteiro do Wii. E isso é muito bacana, porque o Joy-Con é tipo infinitamente melhor do que o Wii, então você se sente confortável em usar esse sensor, não precisa ficar mirando na barrinha sensora, porque
Quem já jogou o Wii sabe que você depende de mirar o ponteiro para a direção onde está a barra sensora, e se a barra sensora não estiver bem posicionada, às vezes falha, às vezes não reconhece. Então a Nintendo colocou o sensor de movimento que tem dentro do controle Joy-Con para ser detectado o ponteiro. Eu achei isso muito legal. E também eles adicionaram recursos aí para você poder tocar na tela, para você poder usar o sensor de movimento quando você estivesse no modo portátil, que funciona perfeitamente. Eu fiz o teste e eu achei muito legal. Mas das coisas que ela adaptou, que mais me conquistou foi o fato de ela ter adaptado o Pro Controller para a gente poder jogar Mario Galaxy. Eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito de ficar dependendo de sensores e controles de movimento. Com o Joy-Con facilitou muito a vida, mas eu prefiro jogar no meu Pro Controller. Eu prefiro jogar com o meu controle convencional, mais confortável para mim, ainda mais que eu faço muita live. Eu prefiro ficar com as mãos ali num controle que é confortável, em vez de ficar se movimentando. E a Nintendo ela adaptou também esses controles para a gente poder usar no Pro Controller. Na verdade, não precisa ser o Pro Controller, eu testei no 8-bit, testei também no da PowerA Wireless Enhanced Pro, eu acho. Aquele que é sem fio da PowerA, sabe? E funciona super bem. Você aperta ZR e aí já ativa o ponteiro, e aí você só movimenta o seu controle como se fosse um giroscópio ali da mira de Breath of the Wild ou a mira de Splatoon, por exemplo. Você controla ali o ponteiro mexendo no controle. Eu achei isso muito legal, funciona super bem, e ponto positivo para a Nintendo porque ela fez um ótimo trabalho com relação a isso. Essa adaptação eu achei sensacional. E apesar dos controles estarem bem adaptados, agora a gente vai entrar num ponto que isso meio que chateou algumas pessoas, desapontou, sei lá, e eu vou listar para vocês aqui o que é que a gente vai falar. O assunto de gráfico repercutiu bastante na comunidade da Nintendo desde o anúncio do jogo. Muitas pessoas queriam que a Nintendo fizesse remasters ou trabalhasse melhor em cima dos jogos, e meio que isso desapontou algumas pessoas, porque os jogos na verdade são da forma que eles são originais, mas eles são renderizados dentro do console com uma resolução maior. Então você vai estar jogando o jogo original com uma resolução maior, melhorada, adaptada aí para a televisão atual. Quer dizer, no Mario 64 a gente tem 720p, a gente não tem uma resolução Full HD, temos aí uma taxa de frame de 30 frames por segundo, que é uma taxa super ok, mas a gente não tem aí uma resolução Full HD. E eu gostaria muito de entrar nesse detalhe antes de partir para os próximos jogos explicando. Eu joguei o Mario 64, eu joguei o Mario 64 no Nintendo 64, eu joguei o Mario 64 no meu Wii U, e a versão do Switch é a versão mais linda de todas. Sem dúvidas, é a versão mais linda de todas, mas tem um porém. A versão do Switch, apesar de ela ser muito bonita, o jogo ele aumentou muito a resolução. E por eles não ter trabalhado de outra maneira em cima do jogo, eles só colocaram para a renderização do jogo ser maior e trocar algumas texturas. Quando você está numa certa distância do Mario, da câmera, o Mario fica com polígonos menores. Tipo assim, o Mario fica meio deformado, porque na época o hardware do Nintendo 64, ele entendia que o Mario, por exemplo, está muito distante da câmera, então ele reduzia os polígonos para dar prioridade para aquilo que estava próximo. Quer dizer, a câmera do jogo do Mario, ela meio que funciona como um sensor pro console do Nintendo 64, para ele detectar o que ele precisa renderizar ali com mais detalhes e o que ele vai deixar com menos detalhes mais profundo. Na época, a resolução do Nintendo 64 era muito baixa, então quando o Mario estava longe, você não enxergava o Mario praticamente, você enxergava um borrão. Agora que a gente está enxergando em HD, a gente consegue ver o Mario distorcido. Mas isso é só um detalhe, ok? Isso não é uma coisa que vai afetar seu gameplay, isso não é uma coisa que vai interferir no seu gameplay. Você vai continuar jogando de boa, não vai afetar em nada. É só uma questão assim de o que causa uma estranheza, já que o jogo tá em HD e agora o hardware do Nintendo 64, que é um jogo emulado dentro do Switch, a Nintendo ela colocou vários filtros e colocou uma porrada de coisa para deixar o jogo bem bonito, e eu achei isso muito legal. Mas quando você fica numa distância, você nota isso. Mas é só um detalhe, isso não vai interferir no seu gameplay, pelo amor de Deus. Um outro detalhe é a draw distância, que quando você está se aproximando de algum objeto, ele demora um pouco para aparecer. E isso é devido às limitações de hardware do Nintendo 64, e já que o jogo está emulando o Nintendo 64 dentro do Switch, então ele ainda continua trabalhando de uma maneira como se fosse um Nintendo 64, entende? Só aumentou a resolução, não ficou trocando nenhuma estrutura interna do jogo.
Temos também alguns problemas de textura, que apesar da Nintendo ter refeito o HUD do jogo e ter deixado um pouco mais bonito, ela trocou algumas texturas, mas ao mesmo tempo ela não trocou todas as texturas, então isso pra mim, tipo, não faz muito sentido, sabe? Tipo, a Nintendo, ela meio que fez um trabalho pela metade com o Mario 64, infelizmente. A minha opinião com relação ao Mario 64, no geral, é que o jogo tá legal, tá bonito, a Nintendo conseguiu trazer a proposta do Mario 64, que é um jogo todo quadradão. Ela trocou algumas texturas, mas não trocou todas. E eu achei isso que, tipo, mano, ela poderia ter feito isso numa boa, já que ela trocou algumas texturas, porque não trocou todas as texturas. Eu digo trocar textura para não ficar com tanto serrilhado. O jogo em si, ele poderia ter mantido a sua estética original, que eu super apoio. Na verdade, eu acho que a Nintendo trouxe essa proposta de trazer o jogo de uma maneira mais original e proporcionar uma experiência, tipo, o que o 64 oferecia, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu discordo do fato de ela ter trocado algumas texturas para ficar mais visualmente aí, mais bonito, mais agradável em grandes resoluções, e ela simplesmente trocou uma textura e não trocou outra. Por exemplo, ela trocou a textura do detalhe da porta, mas não trocou a textura da escada. Tipo, são coisas que tipo estão uma do lado da outra, por que não trocou as duas? Entende? Mas também são detalhes mínimos, coisas tipo pequenas e que acabaram ficando com serrilhado. Não, nada que isso vai interferir no seu gameplay de fato. E um problema também que isso é do Mario 64 é a câmera dele, e isso afeta muita gente, ainda mais pessoas que nunca jogaram Mario 64 ficam muito perdidas. A câmera do Mario 64, devido à época, devido às restrições da época e o desenvolvimento do jogo em si, já que o jogo foi meio pioneiro também com relação a jogos 3D e a movimentação de câmera. Eu acho que, se não me engano, o Mario 64 foi o primeiro da época. Então, o Mario 64 ele tem muito problema com a câmera, você se movimentar, não tem liberdade para movimentar a câmera como um jogo atual. Muita gente sente dificuldade de jogar Mario 64 por conta disso. Mas isso não quer dizer que o jogo é ruim, apenas eu acho que a câmera em si é um fator aí que atrapalha um pouco, mas também depois que você se adapta, dá pra você jogar tranquilo, sem problema nenhum. É mais uma questão de adaptação com relação à movimentação da câmera que enche realmente o saco. Agora chegando no Mario Sunshine. Bom, Mario Sunshine é um jogo aí do GameCube também, é um jogo aí que foi de 2003 e, cara, o jogo tem limitações técnicas, entende? Quer dizer, na época que ele foi estruturado, o Mario, eu senti que o Mario deu um bom avanço entre Mario 64 e Mario Sunshine. Você percebe, não só esteticamente, mas a forma que o jogo trabalha, sabe? Tipo, a câmera, são vários detalhes técnicos que o jogo melhorou bastante. Mario Sunshine tá rodando a 1080p, 30 frames e widescreen, já que no Mario 64 não roda widescreen, é 4x3, e algumas pessoas ficaram incomodadas, inclusive, de o jogo do Mario 64 rodar em 4x3. No Mario Sunshine a gente não tem esse problema, a gente roda aí em widescreen, 1080p, ou seja, Full HD, 30 frames, que é excelente. A Nintendo também trocou algumas texturas, assim como ela fez com o Mario 64, colocou ali alguns filtros para ficar as cores mais vivas e tudo mais. E um detalhe que é bem interessante é que Mario Sunshine mexe com muita água o tempo todo, e a Nintendo deu uma trabalhada em cima dessa textura da água para dar uma impressão mais crystal clear, mais crispy, mais uma coisa mais bonita, sabe? Então eu achei muito legal que eles fizeram isso, e o jogo em si é muito bom. Contudo, a gente tem aí uma limitação de desenvolvimento com relação à época, né? Porque a gente joga, a gente se diverte, mas eu senti que o Mario Sunshine ele tem alguns problemas técnicos com relação à programação dele na época. Não é culpa da coletânea, não é culpa do jogo em si, sabe? É só uma questão, acho que, da época, talvez. Eles pensaram que a câmera seria melhor de uma maneira, ou o Mario seria melhor de outra, e eu senti um pouco de dificuldade para me adaptar a esses fatores. Com relação ao controle do FLUDD, muita gente reclama. É um pouco confuso no começo, eu devo admitir pra vocês que é um pouco confuso. Mas não é uma coisa assim absurda. Não é uma coisa tipo, ai meu Deus do céu, não estou aguentando controlar o FLUDD. Tipo, você começa a jogar Mario Sunshine, passa ali uns minutos, tá de boa, você já consegue controlar, você já percebe ali como faz o comando e tudo mais. Não é uma coisa absurda. O FLUDD é uma coisa de boa. Eu vi que muita gente reclamou do controle do FLUDD, mas eu acho que pra mim foi tranquilo, entendeu? Foi muito de boa. Só não me acostumei muito com não sei, as físicas do jogo me parecem um pouco estranho. O Mario parece que ele fica mais tempo no ar. Eu não sei, eu senti que eu não estou adaptado à física do jogo, então eu preciso jogar mais tempo também para eu poder me acostumar com isso. Mas o jogo não está ruim, pelo contrário, o jogo está excelente. E um ponto positivo que a Nintendo também colocou widescreen aí para deixar a tela toda cheia.
e Full HD, e o jogo tá muito bonito, que é interessante que o jogo, na real, ele tem uma textura meio cartunesca, não é cartunesca, é um cel shading, sabe, uma coisa assim, tipo, lembra tipo, de Zelda, que mistura gráfico com pintura, só que nem tudo é maravilhoso, né, a gente tem também as cutscenes do jogo, que é baseada nesse cel shading e tudo mais, só que são já renderizadas, são vídeos, né, que já foram gravados na época, e a Nintendo trabalhou muito em cima desse vídeo para tentar deixar esse vídeo em alta resolução, e ficou em alta resolução, mas o vídeo você percebe que a qualidade do vídeo está bem inferior à qualidade do jogo em si. O jogo, ele, na hora que você está jogando, ele está renderizando em 1080. O vídeo, ele tipo assim, era um vídeo com uma baixa resolução e agora o vídeo eles esticaram pro vídeo ficar melhor. Não tá feio, eles colocaram vários filtros em cima, trabalharam bastante em cima do vídeo para não ficar estranho, mas você percebe que a qualidade das cutscenes do jogo é bem inferior perto do que você realmente está jogando. E na verdade é um ponto aí que é bom e ruim, porque na verdade as cutscenes são feias, mas o jogo roda melhor. Eu já vi jogos que tem cutscenes maravilhosas e o jogo é uma porcaria. Então eu prefiro jogar com uma qualidade melhor do que ter uma cutscene boa e o jogo ser ruim. Então, pra mim, não afetou em nada. Pode ser que tem gente que fique chateado que as cutscenes não são com a melhor qualidade, e realmente não são, porque a Nintendo ela tinha esse arquivo gravado das cutscenes e ela só esticou o vídeo e colocou vários filtros em cima. E agora a gente tá chegando no Mario Galaxy, cara. O Mario Galaxy era um jogo que pra época, pra mim, já era incrível. O jogo já era lindo no Wii, era muito lindo mesmo. E o fato de você poder jogar agora no Switch, né, em 1080p, com 60 frames, inclusive, o jogo tá muito fluido, tá muito gostoso, que inclusive foi o primeiro jogo que eu trouxe aqui da coletânea no canal. Cara, Mario Galaxy, você olhando assim de longe, parece que é um jogo que foi lançado esse ano. Claro que quando você começa a analisar alguns detalhes, você vê ali uns problemas de textura, você vê uns serrilhados, mas não é nada que vai interferir, ok? Eu só notei mesmo, na verdade, defeito em algumas cutscenes que eu percebi que tinham uns serrilhados, que essas cutscenes também foram aumentadas. A Nintendo trabalhou em cima das cutscenes para elas ficarem com filtro e tudo mais, mas eles não renderizaram novamente a cutscene. Era a cutscene do jogo antigo que eles esticaram e trabalharam em cima dela, obviamente, né? Eles descomprimiram ali o vídeo e tudo mais, trabalharam em cima, colocando vários filtros. E aí a cutscene ficou mais bonita no Switch, só que você percebe alguns serrilhados porque eles esticaram a cutscene, então é nítido, dá pra você ver algumas coisas, tipo, no olho do Mario e tudo mais, mas também não é uma coisa que vai interferir na sua experiência de gameplay, entende? E pra ajudar ainda, o Mario Galaxy, além de estar bonito, ele também tá com os controles muito bem adaptados, como eu tinha mencionado pra vocês, e ainda dá pra usar o touch, que eu achei isso fenomenal, muito legal, então aí, muito bacana mesmo, mais um ponto positivo pra Nintendo ter adaptado muito bem os controles pro Mario Galaxy. Eu senti que o Galaxy é o jogo que, tipo, é o melhor jogo dessa coleção. O Mario 64 é nostálgico. Eu joguei muito quando era criança. O Mario Sunshine eu joguei também, quando eu tava um pouco maior. Só que o Mario Galaxy eu joguei bastante também na minha adolescência. E é um jogo que marcou muito, assim, sabe, a minha adolescência e tudo mais. E hoje o fato de eu poder rejogar esse jogo pra mim foi, assim, fenomenal. Trouxe live completa aqui no canal, inclusive eu vou fazer uma caçada às estrelas aí pra gente chegar até 100% do jogo. Então isso mostra que realmente eu amei muito esse jogo. Agora, no contexto geral, avaliando a coletânea pra vocês, eu sinto que a Nintendo ela não deixou a desejar com relação a não ter feito remaster. Eu entendo a proposta que a Nintendo quis trazer pro mercado. Ela quis trazer uma coletânea, ela quis trazer uma pegada nostálgica com gráficos melhores. Obviamente, como eu falei pra vocês, tem alguns problemas, né? A gente consegue identificar aí, a Nintendo poderia ter trabalhado em cima de algum código para poder melhorar algumas coisas. Por exemplo, quando o Mario fica longe no Mario 64, não fica um Mario zoado, tipo, o Mario fica todo amassado. Ou algumas texturas que não faz sentido, tipo, eles trocaram texturas da porta, mas não trocou a textura da escada, entendeu? Tipo, é uma coisa do lado da outra, por que não trocou todas as texturas, entendeu? Eles poderiam ter feito isso. Eu acho que a Nintendo pecou com relação já que não ia fazer um remaster, eles poderiam ter trocado mais texturas, eles poderiam ter dado uma atenção um pouco mais especial no Mario 64. No Mario Sunshine, eu não tenho o que reclamar, cara, eu não senti que o jogo tá ruim. E, sei lá, cara, rodando a 30 frames tá ótimo, 1080, 30 frames tá perfeito pra mim. O jogo tá bonito, Mario Sunshine não tem que reclamar, os controles estão ok, não tem que fazer. É um jogo que, pra época, foi desenvolvido com uma mentalidade pensando no controle GameCube, pra jogar água com o controle analógico. Então,
é uma coisa que, cara, não tem o que reclamar. E o Mario Galaxy, eu acho que é a cereja do bolo, cara. Eu acho que o Mario Galaxy é o jogo mais bonito dessa coletânea, é o jogo que mais foi adaptado, vamos dizer assim, porque é um jogo também mais recente, né? A gente tá comparando aí jogos de gerações diferentes, lembra que eu falei que a Nintendo, ela preservou muito a originalidade do jogo e o impacto que cada jogo trouxe para cada época. Então, na minha opinião, o Galaxy é o melhor dessa coletânea. Eu gostei muito dessa coletânea, na verdade, porque ela consegue trazer de forma oficial para você poder jogar esses 3 jogos maravilhosos. Se você fosse atrás desses jogos de forma individual, mais os seus consoles, respectivos consoles, você ia gastar uma nota. Então, eu achei muito justo a forma que foi apresentado, eu gostei muito do que foi apresentado. A gente ainda tem um bônus que são as trilhas sonoras dos jogos, que você ainda pode usar o Switch como se fosse um MP3, vamos dizer assim. Você consegue apagar a tela do Switch e ficar só ouvindo as músicas da trilha sonora, isso é muito legal. No Smash já existe esse recurso e achei muito bacana eles adaptarem isso pro Mario e quem sabe o ano que vem na coletânea do Zelda também, enfim. Mas de uma maneira geral, como eu falei pra vocês, eu acho que o que peca é a Nintendo não ter trabalhado um pouco mais no Mario 64, em alguns detalhes técnicos. O jogo ele é emulado, pra mim, ok, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso e inclusive eu fico feliz porque mostra a capacidade do Switch e que amanhã depois, se a Nintendo quiser trazer um jogo de GameCube, quiser trazer um jogo de Wii ou um jogo de 64, o Switch ele tem capacidade plena para poder rodar de forma super satisfatória, entende? Então, para mim não é um ponto negativo, mas um ponto negativo que perde aqui na resenha é o fato de Nintendo não ter se atentado com algumas texturas do Mario 64. O Mario 64 eu acho que ele precisava de um pouco mais de cuidado. Muita gente que nunca jogou Mario 64, eu acho legal ele sentir a sensação de quem jogou na época, mas é uma sensação meio mesclada, porque ao mesmo tempo que você tá jogando o Mario 64, que é todo quadradão, mas você quer jogar ele quadradão de forma nítida, entende? Nítida, se você olhar para uma textura, alguma coisa, não ficar todo aquele serrilhado. Então eu acho que faltou um pouco mais de empenho da Nintendo com relação ao Mario 64, mas com relação ao Mario Sunshine e Mario Galaxy, para mim estão ótimos. Eu não tenho pontos negativos para dizer na real sobre esses jogos. Então, no geral, gente, essa coletânea vale a pena. A Nintendo perde um pontinho na minha avaliação, porque ela realmente deixou a desejar com o Mario 64. Sinto que Mario Sunshine e Mario Galaxy estão ótimos. Vou dar uma nota 4 para a Nintendo, porque eu acho que realmente a Nintendo aí fez um trabalho excepcional. A coletânea vale o que ela oferece e ela consegue aí trazer de forma oficial para você ter esses jogos e jogar aonde você quiser. Então, Nintendo tá de parabéns, trouxe uma coletânea muito bacana. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Essa foi a minha primeira resenha avaliando aí, trazendo pontos positivos e negativos e com uma nota final. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e tudo mais. Deixem um like para ajudar o canal também. E se você puder, obviamente, compartilha com alguém. Eu acho que isso se torna aí como uma coisa de utilidade pública, vamos dizer assim, trazer opinião de uma coisa que eu joguei. Eu acho que eu pontuei o que me incomodou dentro da coletânea e o que mais me agradou. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. A gente fica por aqui e a gente se vê nas lives e nos próximos vídeos, beleza? Um abraço, gente. Fui!